Uma cientista fez um paraplégico voltar a andar e o Brasil perdeu essa descoberta por uma falha elementar de gestão. Não foi uma falha científica, foi uma falha institucional. Estamos falando de uma descoberta com potencial de impacto mundial. Eu vou te contar agora uma história que expõe com precisão um problema estrutural do país. A burocracia e a irresponsabilidade fiscal que comprometem decisões estratégicas e principalmente o que acontece quando o Estado gasta o que não tem e corta o que não devia. A doutora Tatiana Coelho de Sampaio é pesquisadora da UFRJ. Passou mais de 20 anos num laboratório desenvolvendo uma substância chamada polilaminina. Em termos simples, é uma proteína que reconecta neurônios danificados na medula espinhal. Ela tem sido chamada como a proteína de Deus por causa do seu formato em cruz. É simplesmente lindo, é incrível. Os resultados foram concretos. De 8 pacientes que receberam o tratamento, 6 recuperaram movimentos. Um deles, tetraplégico severo, hoje anda sozinho. Isso é evidência científica publicada, documentada, com mais de 40 artigos internacionais. É o tipo de descoberta que coloca um país no mapa do mundo. Foi então que ocorreu a ruptura. Em 2007, a equipe fez o pedido de patente, primeiro a nacional, depois a internacional. Seguiram todos os procedimentos. A patente internacional precisa de algo para se manter ativa, o pagamento de uma anuidade, um requisito administrativo essencial. E em 2015 e 2016, a UFRJ simplesmente parou de pagar. Não porque quis, porque não tinha dinheiro. E quando você para de pagar a patente internacional, o processo é encerrado definitivamente. Não tem segunda chance, não pode refazer, não pode reapresentar. Agora, qualquer laboratório na Europa, nos Estados Unidos, na China, pode pegar essa tecnologia desenvolvida com dinheiro público brasileiro, com cérebro brasileiro, com décadas de trabalho brasileiro e copiar à vontade, sem qualquer retorno financeiro ao país. Mas há um aspecto ainda mais grave. A patente nacional, a única que sobrou, só não foi perdida também porque a própria Tatiana arcou pessoalmente com os custos. Por um ano inteiro, ela pagou a taxa da patente para que o Brasil não perdesse os últimos direitos que tinha. A cientista que dedicou a vida a essa pesquisa teve que pagar do próprio salário para salvar a propriedade intelectual do país, mesmo com uma das maiores cargas tributárias do mundo. O sistema não garantiu o pagamento de uma anuidade. Isso revela um grau severo de negligência institucional. Isso levanta uma questão inevitável sobre a alocação de recursos. Os dados mostram o que ocorreu em 2015 e 2016. O Brasil estava em meio à maior crise fiscal da história recente e os cortes na educação foram significativos. Em 2015, o governo Dilma bloqueou 9,4 bilhões do orçamento da educação. Foi o maior corte da década. E o slogan do governo? Brasil, Pátria Educadora. O MEC terminou 2015 com quase 11 bilhões a menos do que o previsto. Universidades sem dinheiro para pagar luz. Programas de pós-graduação paralisados. Pesquisas interrompidas. Professores em greve. 4 ministros da educação em um único ano. Foi um período de forte deterioração fiscal. Desonerações mal planejadas. Pedaladas fiscais. Maquiagem contábil. O governo expandiu gastos sem sustentação fiscal e quando a conta chegou, os efeitos recaíram diretamente sobre a ciência, a educação e o pesquisador que precisava de alguns milhares de reais para manter uma patente que poderia valer bilhões. Tudo isso foi comprometido por uma anuidade não quitada. E o caso da polilaminina não é isolado, é sintoma. O Brasil perdeu cerca de 6.700 cientistas entre 2015 e 2022. Foram embora para
a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Canadá, profissionais altamente qualificados, formados no país com dinheiro público, que foram produzir riqueza e conhecimento para outros países. A ausência de incentivos, estruturas e previsibilidade tornou um ambiente inviável. Bolsas de mestrado ficaram 10 anos sem reajuste. 10 anos. O doutorado recebia R$ 2.100 por mês, valores incompatíveis com o custo de vida em qualquer capital do país. O país forma o talento e depois não o retém. Gasta para criar e não gasta para manter. É um desperdício de capital humano acumulado ao longo de décadas. O Brasil investe 1,15% do PIB em ciência e tecnologia. A Suíça investe mais de 3%. Israel, Coreia do Sul, a mesma coisa. Mas há um aspecto ainda mais crítico. Sabe quanto tempo o Brasil levou para conceder a patente nacional da polilaminina? 18 anos. O pedido foi feito em 2007. A concessão saiu, pasme, em 2025. 18 anos. E uma patente dura 20. Ou seja, quando o governo finalmente respondeu, a patente já havia perdido relevância prática. Esse é o resultado de um sistema disfuncional. Você luta contra o sistema, segue todas as regras, faz tudo certo e quando ele finalmente responde, o tempo já passou. O sistema é estruturalmente ineficiente e quem sofre não é o político, não é o burocrata, é o cientista que busca produzir ou inovar e esbarra num ambiente burocrático excessivamente complexo. Tudo isso comprometido por uma anuidade não quitada. A doutora Tatiana fez a parte dela, a equipe também fez a parte dela. Os pacientes que arriscaram a vida num tratamento experimental fizeram a parte deles. O único que não fez a parte dele é o Estado brasileiro, que priorizou a própria manutenção em detrimento de áreas estratégicas. O país dispõe de capital humano altamente qualificado, mas carece de um ambiente institucional mais eficiente. Enquanto esse país não entender que ciência não é gasto, é investimento, que burocracia não é proteção, é obstáculo, o país continuará perdendo patentes, perdendo cérebros e perdendo futuro. E a polilaminina agora é do mundo, menos do Brasil. Compartilhe para ampliar o debate, porque decisões como essa afetam todos nós. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que não falta por aqui é caso assim para documentar.